Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum e quarto dia da Quaresma de São Miguel. Hoje, nessa oração, quero acolher sua intenção, né? Você que reza aqui pela sua família, pela sua própria conversão, pela sua vocação. Você que tem rezado também por nosso país, né? Para que ele seja liberto de todos os inimigos e possa viver uma esperança nova por meio da fé, pelas famílias do nosso país também. Então, todas essas causas e intenções colocamos aqui nesta quaresma. E se você desejar, coloque também nos comentários, né? Se você quiser que a gente cite aqui uma oferta, um desejo, um pedido seu para colocarmos em oração, você será muito bem acolhido. No dia de hoje, a liturgia nos ensina aonde colocar o nosso coração. E, de fato, a gente precisa ter um domínio interior extremamente robusto e coordenado por Deus para voltarmos à ordem do amor, né? De fato, quando o pecado se instala em nossa vida e gera em nós um amolecimento, uma tendência, né, a deixar a nossa vida mais arrastada por nossas concupiscências, a gente sai da ordem. O que a gente pratica deixa de ser amor. Mesmo às vezes parecendo algo ético e moral, não chega a ser algo que transcende a alma. Já o contrário também é verdadeiro. Quando o nosso coração está bem posicionado no amor, ele volta à ordem. E nesse sentido, tudo que realizamos, a oração, o trabalho comum, as nossas palavras, o nosso relacionamento com os próximos, né, com as pessoas, amigos, família, tornam-se transcendentes. A gente está sempre a serviço do amor, a serviço de Cristo, a serviço da verdade. Por isso hoje o Evangelho fala sobre ter esse desprendimento e que muitas vezes pode assustar o coração de muitos, né? Mas se você se assustar, saiba, é sinal do tamanho do teu apego, do tamanho da generosidade também a que você é convidado, né, a ter. Então, o evangelho de hoje sempre é motivo de escândalo para muitos, mas para um tantos outros é motivo de descanso, de alegria, porque já experimentaram quão salutar é a vida quando ela é desapegada. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender isso por meio desse evangelho que está narrado em Mateus 19, versículos de 16 a 22. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de compreender o que queres nos ensinar por meio deste Evangelho. Por mais que muitas vezes, Senhor Jesus, na maioria dessas vezes, nos reconhecemos incapazes de compreender e de cumprir essa palavra, só o Senhor pode nos dar a condição necessária para compreendê-la. E dessa maneira, botar o nosso coração de volta à ordem que nós nunca conseguiremos estabelecer na ausência da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu Espírito. Por isso nós nos pedimos, Senhor Jesus, com grande humildade, que essa palavra seja carne em nossas vidas. Também vos pedimos, Senhor, por todas as intenções que guardamos em nosso coração para essa quaresma de São Miguel. E devotamos também as orações que ao final desta meditação faremos a Ti, para que os inimigos Teus e os nossos inimigos sejam postos por terra, e o coração possa ocupar-se apenas de amar. Assim vos pedimos por intercessão da Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. O Evangelho está em Mateus 19, versículos de 16 a 22, e diz assim, ó. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, por que tu me perguntas sobre o que é bom? Só um é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos.
O homem perguntou: que mandamentos? Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo e a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Então, meus irmãos, é uma palavra que faz o nosso coração assim ter um certo temor, né, diante da grandeza de Deus, diante da grandeza do que Ele espera para a nossa vida. Mas vamos meditar um pouquinho mais sobre esse evangelho, que eu acho que também explica muito um retiro que eu tive esse final de semana, onde se falava sobre pecado e sobre virtude, né? Sobre como nós não conseguimos tratar os pecados apenas pela evitação destes, sem compreender por que eles estão ali. E como é que eu faço para combatê-los pessoalmente, um por um, né? Porque talvez ele seja sintoma de uma doença espiritual muito maior. Talvez a minha aptidão e presteza para mentir, para enganar, para ter ciúmes, para ter inveja, para cobiçar, para comer demais, beber demais, descansar demais, para ter muitos prazeres, né? Seja na cama, seja na fama, seja onde for. Talvez tudo isso seja simplesmente efeito, sintoma, como a febre está para a pneumonia. E a minha pneumonia seja falta de amor a Deus, seja falta de conhecê-lo, falta de amá-lo, falta da esperança, falta de alguma no meu caráter, na minha personalidade, que consiga enfrentar o meu temperamento e colocar em ordem de novo o que o pecado destruiu. Seja falta de amor. E como é que o coração pode aprender a amar se ele não entra em contato com o próprio amor? Se ele não se põe à disposição de um Deus manifesto e revelado? Se ele não toma os sacramentos? Se ele apenas evita de maneira ética, moral, esforçosa e laboriosa, né, o pecado? Porque não é isso que nós devemos fazer, isso é escrúpulo, né? Evitar, 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 evitar. Mas a gente precisa saber a causa do mal, até para viver o bem, porque eu creio que o coração dos santos, que muito tinham caridade e muito estavam unidos a Deus, só conseguiam tanto evitar o pecado como obter a graça, como viver o amor, porque eles tinham muita caridade. Então, o amor, que é uma chama ardente, uma brasa incandescente, ele faz essas duas coisas. Primeiro, ele purifica, como também ele aquece, ele dá vida, ele incendeia, né? Ele torna o homem capaz de colocar as suas paixões em algo realmente salutar. Então, romper a mentira de Satanás a respeito de Deus e das virtudes é um trabalho imenso, né? E precisamos da ajuda de Deus para isso. Então, hoje, chega um jovem diante de Jesus que já fez esse esforço de evitar o pecado, porque sabia que a ética e a moral divina pedia isso. Então, veja, ele nem sabia exatamente citar todos os mandamentos, né? Jesus fala: segue os mandamentos e entra na vida. Ou seja, você sai da morte quando você para de pecar, né? E aí você entra na vida, esse é o estado de graça, né? Mas esse estado de graça precisa de uma chama incandescente para manter-se ali, senão ele vai voltar a ser uma mera observância de mandamentos, a ser uma mera busca jansenista, digamos assim, perfeccionista da vivência de algo que você não compreende, né? Que ainda não é a sua lei principal. Então existe nos mandamentos uma lei principal. E aí o jovem pergunta: que mandamento, Senhor, devo fazer para não morrer, para não cair no inferno, né? Para ter a vida? E aí Jesus responde
todos, exceto o principal. Você percebeu? Jesus fala aqui, ó, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Parou aí. Os mandamentos mais divinos não foram citados, como, né, honrar o Senhor no seu dia, como também amar a Deus sobre todas as coisas. E o jovem falou, isso eu observo já há muito tempo, né? É tanto que ele observa há tanto tempo que já estão encarnados nele, porque ele não precisou lembrar um por um. Ele não guarda isso como um checklist. Realmente a vida dele já foi adaptada para cumprir esses mandamentos. E isso é muito bom, né? Jesus olha para ele com amor, Jesus olha para ele com beleza, né? Mas ele não falou sobre o mandamento principal, que tanto possibilita que esses aconteçam, mas ele deve ser razão, causa, motivo e combustível para não cair neles, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o jovem fala, isso eu tenho observado, mas Jesus fala uma coisa maior, para você ser perfeito. E está aí algo que a doutrina católica entendeu plenamente, né? E outras doutrinas tendem a não recordar disso, que somos chamados à perfeição, somos chamados à santidade. Santidade essa que o homem não consegue para si, né, fazer para si, mas ele consegue receber de Cristo, por meio da vida sacramental, da confissão, da comunhão, da infusão do Espírito, da vida vocacional dentro da igreja. O homem está em contato direto com esse sagrado que nos leva à santidade. Então, Jesus fala, cita esse mandamento, mas aí você vai me dizer assim, Fábio, eu não vi aqui no Evangelho Jesus voltando a recordar para esse jovem sobre esse mandamento. Não tem essa frase aqui. E realmente eu vou concordar com você, não tem. Mas Jesus explica de uma maneira mais clara. Ele diz assim, ó, se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, para o cumprimento desse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, esse jovem aqui precisava fazer isso. Na vida dele era necessário que ele fosse, vendesse tudo que tinha, desse aos pobres, angariasse assim um tesouro no céu, depois fosse e seguisse a Cristo. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas dependeria que aquele jovem seguisse o Cristo, seguisse o Senhor, né? Caminhasse com ele para ser perfeito nele, entendeu? Só que ele especificamente, para seguir Jesus, precisaria vender os seus bens, dar aos pobres, porque Jesus viu que o coração dele já tinha um grande amor por si mesmo, um grande amor pelos bens, um grande apego a isso. Se esse despojamento não acontecesse para esse jovem, o que aconteceria? Ele poderia até começar a seguir Jesus. E seguindo Jesus, desejando ser um com ele, ter parte com ele, se ele não curasse essa mácula no coração dele, essa má inclinação, esse buraco imenso, essa ferida no coração dele, que o levava ao apego, em algum momento ele iria medir um dos dois e ele abandonaria o seguimento de Cristo. Porque o coração dele nunca esteve disponível para a brasa, para o encandecer. É como se, seguindo Jesus o tempo inteiro, a lembrança, a recordação, o desejo de acumular, ou desse velho amor no coração dele, jogasse um balde de água fria sobre o Cristo que ele seguia. E dessa maneira, ele não conseguia cumprir o primeiro mandamento, que é motivo, causa e combustível para o cumprimento dos demais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ele amava outra coisa no lugar de Deus. E o homem só não consegue abdicar do fato de amar. O homem nunca vai abdicar do direito de amar, porque é uma característica tão sua, tão plena.
Então o homem só que ele é chamado a amar por Satanás, a amar a coisa errada da intensidade errada. Então, em vez de amar a Deus, amar demais a si mesmo, ou em vez de amar a si mesmo, amar as coisas e pessoas mais do que a Deus, ou ter apego a seus bens materiais, enfim, de alguma maneira, Satanás seduz o homem para querer ter fama, para querer ter poder, para querer ter dinheiro, para querer ter prazer. Prazer imediato, poluído, né? Prazer perverso, tirânico e, querendo ou não, diabólico, né? Então o homem vai procurar isso no lugar de Deus. E aí Deus deu remédio para ele. Deus fez um screening dele ali naquela hora e falou, né? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, assim você vai estar livre. E aí, nessa palestra do final de semana, eu pude perceber o que seria essa liberdade. O palestrante em si, ele é um cristão muito profícuo, muito bom, é de uma boa família, é casado, tem vários filhos, ele prega, ele evangeliza muito, ele é filósofo, ele escreve livros, ele estuda muito, ele lê muito, né? Mas ele perdeu uma filhinha muito amada há poucos meses. E isso é uma chaga ainda presente, que é uma experiência de cruz. E lá ele dividiu um pouquinho pra gente que todo esse sofrimento não arranhou em momento nenhum a fé dele, porque ele começou a perceber e a meditar que vivendo essa dor profundamente, ele está vivendo essa dor, ele chorou a madrugada inteira antes de apresentar essa palestra para nós no final de semana. Ele percebeu que, por mais que ele estivesse vivendo uma grande dor, era impossível desacreditar em Deus. Era impossível não experimentar o seu amor. Não chegava a arranhar essa verdade de fé em seu coração. Por quê? Porque nunca existiu apego à esposa, aos filhos, a si mesmo, à saúde, aos bens. Aí pode parecer para a gente que isso aqui falado por Deus, né, é uma afronta muito grande, né? Poxa, doar todos os bens. Meu filho, a gente não tem nada, né? A gente não tem nem a nós mesmos. É tudo graça. Os filhos são dons, a esposa é dom, a casa é dom, o carro é dom. Tudo é dom. E se ele está lá mantido, né, é pela graça de Deus que te deu isso e pela graça que Deus te deu para manter isso, para fornecer isso a você. É motivo de louvor a Deus, não o contrário. Porque lembre-se de Jó, quando tudo ele perdeu, ele ainda reconhecia a Deus, né? Então, meus irmãos, Deus é muito grande para ser arranhado por nossos apegos. Muito. Mas se eu tiver apegos, eu não vou conseguir amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não amo a Deus. Se eu disser assim, né, na realidade sincera do meu coração, Senhor, eu te amo, mas eu não posso viver e eu negarei o teu nome se eu perder minha esposa, se eu perder meu filho, se eu perder a minha saúde, se eu perder a minha casa. Bom, se nós dizemos isso, né, na sinceridade do nosso coração, se a gente analisar e ver isso, a gente tem um apego. E esse apego vai nos impedir de amar a Deus sobre todas as coisas. Grave assim. Mas Deus não vai deixar de nos dar as coisas, nos dá esposa, esposo, filhos, filhas, amigos, amigas, saúde, casa, com medo de que a gente, por neurose, né, por loucura, se apaixone por essas coisas e o esqueça. Deus vai ser sempre bom. Só que eu tenho que passar a ser bom também e a reconhecer que Ele é a causa de toda essa minha alegria, de toda essa felicidade. E que quando eu for chamado para estar diante dele, eu tenho que ir feliz, porque eu muito fui amado e agora encontrarei a grande causa e razão do meu amor. A única causa do meu amor, que é Ele mesmo.
Então, meus irmãos, a alma que está unida a Deus, ela não se confunde, entende? Se hoje, então, o motivo de pedir libertação nessa quaresma de São Miguel é o excesso de apego em nossas vidas, seja ele qual for, aqui era pelos bens materiais, mas pode ser por uma coisa até mais lícita e justa. Peçamos que o Senhor nos liberte, para que conheçamos também como será viver tendo grande amor por Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe do exército do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último dia da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Senhor, santificai-nos com uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos eternos. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Santo dia.